A fazenda Pau-Brasil, no interior de Pernambuco, em 1871, era notória por sua produção de açúcar e, mais ainda, pela crueldade de seu proprietário, o comendador Aurélio Pires, e de seus capatazes, liderados pelo sádico Chico Canabrava. O coração da fazenda era a moenda, uma estrutura de engrenagens pesadas e cilindros de ferro que rangia dia e noite, mastigando a cana e a vida dos escravizados. Eusébio, um homem na casa dos 30, com a força de um touro e a inteligência reservada, era um dos poucos que compreendia o funcionamento íntimo daquela máquina infernal. Aquele ano havia sido particularmente difícil. A moenda trabalhava sem cessar, exigindo turnos desumanos. A cada quebra ou falha, o chicote de Canabrava caía impiedosamente. A dor de Eusébio não era apenas física, era a dor da injustiça que havia corroído sua alma lentamente. O ponto de não retorno ocorreu quando sua esposa, Amina, uma cozinheira da Casa Grande, ousou pedir uma pequena porção de melaço para alimentar seus filhos subnutridos. Canabrava a flagelou na frente de todos, e Amina, já debilitada, morreu dias depois, em febre, com o corpo coberto de feridas. Eusébio foi forçado a limpar o sangue de Amina do chão da Casa Grande, sentindo cada gota como ácido em sua própria pele. Ele percebeu que a fuga não era mais uma opção honrosa. Ele precisava de vingança que fosse mais do que a morte de um homem. Precisava destruir o próprio sistema que oprimia sua gente. Seu alvo seria a moenda, a deusa de ferro de Pires. A moenda era vital. Sem ela, a safra apodreceria e a fazenda Pau-Brasil cairia na ruína. Ele começou seu plano com observação. Ele notou que a moenda, embora parecesse um gigante inquebrável, possuía um ponto fraco, o eixo principal, que transmitia a força da roda d'água ou do engenho movido a animais para os cilindros trituradores. Eusébio sabia que, se o eixo fosse atingido no lugar certo, com um material resistente, ele não apenas quebraria, mas as engrenagens em rotação se descontrolariam, causando um colapso catastrófico. Ele precisava de uma peça de ferro forjado disfarçada. Sua única aliada, mesmo que em silêncio, era a velha Nalu, uma curandeira que lhe dava ervas para as dores do corpo, mas que agora lhe daria o conforto para as dores da alma. O tempo era o principal inimigo de Eusébio. Ele precisava de semanas de preparação para forjar o objeto da sabotagem sem ser notado. Ele planejou a peça como um cunha de ferro camuflada, projetada para se encaixar de forma não intencional em um dos mancais do eixo principal, exatamente no momento de pico da moagem. A moenda da fazenda Pau-Brasil era movida por uma roda d'água antiga, o que aumentava o potencial destrutivo da explosão de energia. Para conseguir o ferro, ele usou um método de anos atrás: forjar ferramentas durante a noite, usando o fogo do forno da cozinha da Casa Grande, onde Amina trabalhava e onde ele tinha acesso disfarçado sob a vigilância noturna. Ele roubou pequenas porções de ferro velho das ferramentas quebradas, jogadas no canto do armazém. O trabalho era lento e perigoso, forjando a cunha em segredo, escondendo-a sob o chão batido de sua cabana. A maior dificuldade era o tempo de execução. 4 capatazes, Chico Canabrava, o supervisor Guimarães e os brutais irmãos Cícero e Tião, alternavam a vigilância da moenda durante o dia, garantindo que o fluxo de cana fosse ininterrupto. A noite era ainda mais perigosa, pois o comendador Pires exigia que os capatazes dormissem em um pequeno anexo da moenda para garantir a segurança da produção e evitar fugas. A cunha precisava ser instalada com precisão. Eusébio confiava em seu conhecimento da máquina. Ele sabia que, durante a moagem intensa, a pressão no eixo aumentava exponencialmente. Ele escolheu a madrugada de um dia de pico de produção, quando a moenda estaria trabalhando com força total, e o comendador Pires estaria viajando para a cidade vizinha.
A ausência do patrão dava-lhe uma pequena janela de oportunidade. Ele contou seu plano apenas a Manuel, um jovem escravizado que trabalhava como seu auxiliar na moenda. Manuel, embora apavorado, concordou em ajudar, lembrando-se das promessas quebradas de Pires sobre a liberdade. A tarefa de Manuel seria simples, mas crucial: desviar a atenção de um dos capatazes, Guimarães, por tempo suficiente para que Eusébio pudesse deslizar a cunha para o mancal do eixo. No dia combinado, o ar cheirava a melaço e a pressa. O comendador Pires partiu ao meio-dia. A moenda rugia com uma ferocidade incomum. Eusébio sentia o ferro vibrar sob seus pés. Seu coração batia no ritmo da moenda, um tambor de vingança que se aproximava do clímax. Ele sentiu a cunha de ferro sob sua roupa e soube que não havia mais volta. O preço do açúcar seria pago em sangue. A hora da execução chegou pouco depois das 2 da manhã. O barulho ensurdecedor da moenda cobria qualquer som furtivo. 4 capatazes estavam presentes. Chico Canabrava inspecionava o melaço fervente. Os irmãos Cícero e Tião chicoteavam os bois que giravam as moendas externas, e Guimarães cochilava, apoiado em um pilar, com sua arma de lado. Manuel agiu primeiro. Ele simulou um desmaio dramático perto de um dos canais de cana recém-cortada, caindo de forma a bloquear o fluxo. "Guimarães, socorro! O Manuel está morrendo! Ele caiu no canal!" gritou um escravizado, seguindo o plano. Guimarães, irritado e sonolento, correu para chutar o corpo de Manuel, afastando-o do caminho. Essa foi a distração que Eusébio precisava. Enquanto a atenção estava voltada para o canal, Eusébio, com a agilidade de um felino, aproximou-se do eixo principal. Ele tinha pouco mais de 10 segundos. Ele deslizou a cunha de ferro forjado para o mancal exatamente no ponto de fricção máxima. Ele empurrou a peça com a ponta de um ferro, fazendo-a encaixar-se profundamente. O coração de Eusébio estava em sua garganta. Ele se afastou rapidamente, voltando ao seu posto de vigia do bagaço, como se nada tivesse acontecido. A cunha agiu imediatamente. Em vez de quebrar de vez, o ferro, preso ao mancal em rotação, começou a funcionar como um ponto de alavanca irregular. O atrito aumentou de forma explosiva e o calor gerado foi suficiente para incendiar o óleo lubrificante. O primeiro sinal do desastre foi um grito metálico estrondoso, mais alto do que o rugido normal da máquina, seguido por uma nuvem espessa de fumaça e faíscas. O eixo principal, sob a pressão da cunha, estourou. O impacto foi tão violento que as engrenagens de ferro se soltaram e os cilindros de moagem, sem controle, giraram de forma caótica. O capataz Guimarães foi a primeira vítima. Ele estava voltando de Manuel e foi atingido na cabeça por um pedaço de ferro que voou do mancal. Chico Canabrava, que correu para tentar parar a máquina, tropeçou e caiu diretamente na área dos cilindros em descontrole. Seus gritos foram rapidamente abafados pelo esmagamento do ferro. Os irmãos Cícero e Tião, que estavam mais perto da base da moenda, foram atingidos pela queda da estrutura de madeira de suporte. A moenda virou-se em uma nuvem de vapor, melaço e destruição. Em segundos, o inferno de ferro se silenciou, deixando apenas o som do gotejar de melaço e a fumaça de óleo queimado. 4 capatazes, a personificação da tirania de Pires, estavam mortos. O silêncio que se seguiu à catástrofe era mais aterrorizante do que o ruído da explosão. O cheiro de metal queimado, óleo, cana moída e sangue pairava sobre a fazenda Pau-Brasil. A moenda era uma ruína fumegante, um pesadelo de engrenagens retorcidas e madeira quebrada. Eusébio, com o rosto impassível, ajudou os outros escravizados a apagar o pequeno incêndio que se iniciou. 4 corpos jaziam sob os destroços.
Chico Canabrava estava irreconhecível, esmagado pelos cilindros, Guimarães com a cabeça estraçalhada e os irmãos Cícero e Tião esmagados pela estrutura que desabou. O trabalho de Eusébio fora cirúrgico e devastador. A princípio, o desastre foi tratado como um acidente catastrófico devido à idade da moenda. No entanto, um dos escravizados, coagido pelo medo, notou a peça de ferro forjado estranha perto do eixo estourado e, temendo a retaliação do comendador Pires, entregou a peça aos poucos homens que restaram. A peça era a cunha de Eusébio. O mensageiro chegou à cidade onde Pires estava no meio de um banquete. Ao ouvir a notícia, o comendador retornou imediatamente, encontrando o cenário de horror e destruição. A raiva o transformou. Quando o pedaço de ferro forjado e a explicação sobre sua origem forçada lhe foram apresentados, ele soube que aquilo não era acidente, era sabotagem, um ato de rebelião sem precedentes. Pires ordenou uma caçada humana imediata e brutal. Ele prometeu liberdade e ouro a quem entregasse o culpado. O nome de Eusébio e Manuel foi rapidamente cogitado pelos capatazes sobreviventes que se lembravam da expertise de Eusébio e da ausência de Manuel durante o desmaio. Eusébio e Manuel sabiam que não tinham mais tempo. Eles precisavam fugir antes que o sol nascesse. Velha Nalu, a curandeira, esperava-os na borda do canavial. Ela lhes deu um pequeno saco de farinha de mandioca e um pouco de água, junto com um amuleto protetor. Vão para o quilombo do Palmeiras. É a única chance. Não olhem para trás, ela murmurou. Os dois homens se embrenharam na escuridão da mata, guiados apenas pelas estrelas e pelo terror da perseguição iminente. Deixavam para trás o rastro da vingança, mas sabiam que cada hora de fuga seria uma luta pela sobrevivência contra o ódio e o dinheiro do comendador Pires. O silêncio da noite foi quebrado pelos latidos dos cães de caça, liberados por um Pires enlouquecido. A fuga de Eusébio e Manuel não foi fácil. A mata, densa e cheia de armadilhas naturais, era percorrida por cães de caça e jagunços experientes, liderados pelo capataz sobrevivente, Inácio, um homem tão cruel quanto Canabrava. A primeira noite foi a mais brutal. Os fugitivos andaram sem parar, as pernas doendo, a garganta seca. Eles sabiam que Inácio usaria o rio para seguir o rastro. Eusébio, com seu conhecimento da região, os levou para os pântanos, onde o cheiro forte e a água estagnada confundiriam os cães. No entanto, o comendador Pires era implacável. Sem conseguir capturar os dois homens nas primeiras 24 horas, ele voltou sua fúria contra a família de Eusébio e Manuel, esperando forçar sua rendição. Os filhos de Eusébio, ainda de luto pela mãe, e a esposa de Manuel, Esperança, foram presos e torturados publicamente para que revelassem o destino dos fugitivos. A notícia chegou a Eusébio através de um escravizado corajoso que arriscou a vida para lhes encontrar no pântano. O emissário trouxe a mensagem: Pires vai vender sua família para as minas de carvão amanhã se você não se entregar. Ele quer o preço do açúcar em vidas. A notícia destroçou Eusébio. Ele havia buscado vingança pela morte de Amina, mas não podia condenar seus filhos ao inferno das minas. Manuel, vendo a agonia do amigo, implorou: Não, Eusébio. É o que ele quer. Seu sacrifício será em vão. A moenda está destruída. A nossa liberdade é o futuro deles. Eusébio sabia que a rendição era a morte, mas a fuga significava a morte em vida para seus filhos. Em um momento de clareza sombria, ele tomou uma decisão. Manuel continuaria para o quilombo do Palmeiras. Eusébio faria um desvio. Ele se dirigiria à cidade vizinha, não para se entregar, mas para fazer uma última jogada, um ato de desespero que poderia, talvez, salvar seus filhos. Ele planejava atrair a atenção do juiz de direito da comarca e expor a crueldade do comendador Pires, usando a destruição da moenda como prova de sua tirania.
O risco era gigantesco, mas era a única chance. Ele se despediu de Manuel com a promessa de que se veriam novamente no quilombo ou na eternidade. Eusébio se separou de Manuel e iniciou a marcha suicida em direção à cidade. Ele sabia que a área da fazenda estava cheia de capangas, mas usou seu conhecimento das trilhas para evitar a perseguição direta. Ao invés de se esconder, ele decidiu se mostrar, mas não para o comendador Pires. Ele chegou à cidade em andrajos e com o corpo coberto de lama, parecendo mais um espectro do que um homem. Ele se dirigiu diretamente à Câmara Municipal, onde o juiz de direito, Dr. Eurico, conhecido por sua rigidez formal, mas também por sua aversão à violência extrema, que manchava a reputação da província, estava reunido. Eusébio se apresentou, não como fugitivo, mas como acusador. Ele se ajoelhou na praça e gritou, atraindo uma pequena multidão e a atenção dos guardas. Eu sou Eusébio, o escravizado da fazenda Pau-Brasil. Eu sabotei a moenda e causei a morte dos capatazes. Mas eu fiz isso para vingar minha esposa e meus filhos, vendidos e torturados pela crueldade do comendador Pires. O juiz Eurico, confrontado com um escravizado que não fugia, mas se entregava para acusar, viu uma oportunidade de expor a barbárie do sistema escravocrata e ganhar notoriedade. Ele ordenou a prisão imediata de Eusébio, mas também convocou o comendador Pires para uma audiência de emergência no dia seguinte, citando a destruição da moenda e a morte dos capatazes. E, mais importante, as acusações de tortura e venda ilegal de família como parte da defesa. O comendador Pires ficou furioso ao saber da rendição de Eusébio. Ele chegou à Câmara Municipal no dia seguinte, arrogante e certo de que o juiz apenas condenaria o cão ingrato à morte. Ele trouxe consigo os filhos de Eusébio e Esperança, a esposa de Manuel, como prova de que ele controlava a situação. Na audiência, Eusébio, algemado, mas com a cabeça erguida, descreveu a crueldade de Canabrava, a morte de Amina, a moenda funcionando incessantemente e, finalmente, a sabotagem. Eu destruí a máquina do terror, meritíssimo. Não sou um assassino, sou um vingador. O comendador Pires é o verdadeiro culpado. Ele matou minha esposa com seu chicote e vendeu meus filhos por vingança. Pires tentou desmentir, mas o juiz, vendo a multidão de populares e jornalistas da capital que Eusébio havia atraído, soube que não podia simplesmente condenar o escravo. A opinião pública começava a se voltar contra a escravidão desumana. O juiz Eurico estava numa posição difícil. Condenar Eusébio à morte o faria parecer um apoiador da crueldade extrema de Pires. Libertá-lo era impossível, pois ele havia confessado a morte de 4 homens. A solução do juiz foi um golpe de mestre político. Ele declarou que a confissão de Eusébio era válida e que ele era culpado pela morte dos capatazes, mas o ato foi considerado um crime de paixão e revolta extrema por violação da moral familiar, uma atenuante legal raramente usada. A sentença seria prisão perpétua com trabalhos forçados. Entretanto, o juiz condenou o comendador Pires por crueldade extrema e desrespeito aos direitos humanos básicos e coação e tortura de famílias escravizadas. Como punição e para acalmar a opinião pública, o juiz ordenou que o comendador Pires pagasse uma indenização à família imperial e, mais importante para Eusébio, libertasse e indenizasse os filhos de Eusébio e Esperança, a esposa de Manuel, por danos morais. Além disso, a fazenda Pau-Brasil seria colocada sob supervisão judicial severa, forçando Pires a vender a propriedade para cobrir as dívidas e a supervisão. O comendador Pires, falido e desonrado, foi forçado a se exilar em Portugal. A moenda havia sido destruída e Pires havia perdido seu império. O sacrifício de Eusébio não foi pela liberdade imediata, mas pela liberdade de sua família e pela ruína do seu opressor.
Ele não ganhou a batalha da liberdade pessoal, mas venceu a guerra contra a crueldade. Eusébio foi levado para a prisão, mas o povo o via como um herói. Antes de ser levado, ele se encontrou com seus filhos e esperança. Manoel está livre. Vão para o quilombo do Palmeiras. Digam que eu paguei o preço da máquina, ele sussurrou. Seus filhos, pela primeira vez na vida, estavam livres para chorar a morte da mãe. Os filhos de Eusébio, protegidos por um alvará judicial, e Esperança, a esposa de Manoel, partiram para o quilombo do Palmeiras. A jornada foi longa, mas eles foram auxiliados pelos escravizados da fazenda Pau-Brasil, agora sob um novo proprietário mais brando e sob a vigilância rigorosa do juiz Eurico. Eles chegaram ao quilombo e foram recebidos por Manoel, que havia chegado dias antes, temendo que seu plano tivesse falhado. O reencontro foi emocionante. Manoel chorou ao ouvir a história do sacrifício de Eusébio e da sua vitória moral. A cunha de ferro de Eusébio havia destruído o opressor, mas sua coragem havia libertado a família. Manoel, agora um homem livre e com uma família para proteger, tornou-se o líder da comunidade, contando a história de Eusébio como a lenda da moenda, o dia em que o ferro da opressão foi quebrado pela força do desespero. Eusébio, na prisão, não se lamentava. Ele sabia que seus filhos eram livres e que Pires estava arruinado. Um ano depois, devido à pressão da opinião pública e à necessidade de mão de obra para os novos empreendimentos do novo governo, o juiz Eurico, em um ato de clemência, comutou a pena de Eusébio para liberdade condicional, sob a condição de que ele nunca mais voltasse à fazenda Pau-Brasil. Eusébio caminhou diretamente para o quilombo do Palmeiras. Ele foi recebido como o vingador do melaço. Seu ato havia custado a vida de 4 capatazes e sua liberdade temporária, mas ele havia conseguido o impossível: destruir a máquina da escravidão de Pires, libertar sua família e provar que, mesmo em face da opressão mais brutal, a dignidade humana sempre encontraria uma forma de se manifestar e prevalecer. A fazenda Pau-Brasil se tornou um lembrete silencioso de que o preço da cana era alto demais.